Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando o nosso 7º dia de exposição no Evangelho de Marcos. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estaremos meditando nos capítulos 13 e 14. No capítulo 13, o evangelista Marcos descreveu os ensinos de Jesus sobre a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 e o fim dos tempos com o seu retorno glorioso. No capítulo 14, estaremos entrando na 6ª sessão da nossa divisão do livro, onde intitulamos O Messias se entregando ao sofrimento e à morte. E aqui, nesse capítulo, o evangelista Marcos descreveu a unção de Jesus por Maria, a realização da Páscoa com os discípulos e a sua oração e prisão no Getsêmani, os primeiros julgamentos e finaliza com Pedro negando a Jesus. Vamos ao capítulo 13. Neste capítulo, o evangelista nos relata os ensinos de Jesus aos seus discípulos sobre a destruição do templo e o fim dos tempos e o arrebatamento glorioso, como disse. Segundo o evangelista, tudo iniciou por uma grande admiração dos discípulos sobre a magnitude do templo de Herodes. Eles chamaram a atenção de Jesus, pois o templo de Herodes, segundo os historiadores, era uma das maravilhas da antiguidade. Alguns chegam a afirmar que a obra era parecida com uma montanha de mármore decorada com ouro. Entenderam a admiração dos discípulos? Pois é. Mas Jesus respondeu que não muito depois daqueles dias, todo aquele esplendor seria destruído. Essa resposta despertou a curiosidade dos discípulos que, chegando ao Monte das Oliveiras, logo perguntaram a Jesus quando aconteceria tal destruição que ele havia anunciado e quais sinais haveriam de preceder esse evento. E nos versículos 5 e 6, Marcos descreveu que a primeira coisa que Jesus ensinou aos seus discípulos foi a necessidade de eles ficarem atentos para não serem enganados, pois muitos falsos cristos surgiriam. É importante percebermos que, segundo os historiadores, muitos falsos profetas surgiram antes da destruição do templo. As palavras de Jesus nos versículos 7 ao 9 também podem ser aplicadas, tendo seu cumprimento no tempo dos discípulos, pois, segundo reza a história, houve rumores de guerras entre os judeus em Jerusalém, quando o imperador romano chamado Calígula queria levantar uma estátua dele no templo em Jerusalém. Mas só foi deflagrada a guerra no ano 66, com a revolta dos judeus contra os romanos, que culminou com a destruição do templo, como mencionaremos depois. Também a história conta que houve terremotos nas regiões da Frígia e Pompeia, e durante o tempo do imperador Cláudio houve fome em vários lugares. De certa forma, houve esses sinais ainda antes da destruição do templo, por isso Jesus mencionou. Nos versículos 9 ao 13, Jesus ensinou aos seus discípulos sobre se manterem fiel ao Senhor, pois seriam odiados pelos líderes e governadores. O versículo 10 ele menciona que, primeiramente, o evangelho seria pregado em todas as nações. Devemos entender essa profecia como uma declaração de que o evangelho não ficaria apenas em Jerusalém, mas seria levado também aos gentios. E isso de fato ocorreu antes da destruição do templo em Jerusalém. Jesus também garantiu aos discípulos que eles não estariam só quando fossem julgados, mas o Espírito Santo estaria com eles. Do versículo 14 até o versículo 23, Jesus descreveu a profanação do templo, ou a destruição dele, que ocorreu no ano 70, quando o general Tito invadiu, vencendo a resistência que eu mencionei que os judeus estariam fazendo contra os romanos. É preciso compreender que a declaração a abominação desoladora ou a abominação do assolamento já teve um primeiro cumprimento no tempo dos gregos, por Antíoco Epifânio, como vimos no livro de Daniel. E aqui, mais uma vez, teve seu cumprimento na destruição do templo pelo general Tito. E ainda haverá de se cumprir no reinado do Anticristo, a última vez. Pois devemos entender que essas citações da abominação desoladora, ela se encontra no livro de Daniel em 3 ocasiões. Primeira, no capítulo 9, versículo 27, outra, no capítulo 11, versículo 31, e a última, no capítulo 12, versículo 11. 3 citações para 3 cumprimentos.
As exortações de Jesus sobre as mulheres grávidas, não voltar à cidade para buscar alguma roupa, orar para que não ocorra no inverno, se encaixam perfeitamente nos momentos anteriores a esta invasão pelos romanos a Jerusalém. Nos versículos 24 até o 27, Jesus descreve o momento que antecede sua vinda, fato que só ocorreria após a destruição do templo, ou de Jerusalém. E ainda estamos aguardando esse momento glorioso, mas não podemos deixar de compreender que, assim como todas as aflições ocorreram no primeiro século antes da abominação desoladora, ou seja, a destruição do templo, assim também, nos últimos dias, antes do reinado do anticristo, esses sinais também serão cumpridos. Assim, podemos afirmar sem nenhum tipo de receio que breve ocorrerá esse reinado mundial, pois já conseguimos ouvir rumores de guerra e guerras já em alguns locais. Fome e terremotos já não é novidade para nós. Quando por fim todas essas coisas ocorrerem, Jesus virá buscar o seu povo fiel. Do versículo 28 ao 33, Jesus ensina a importância de se estar sempre vigilante no caminhar cristão, pois ninguém tem ciência do dia e nem da hora da volta do Cristo. Observem que não podemos saber nem o dia e nem a hora, mas o próprio Jesus nos ensina a observar os tempos, pois esses acontecimentos que restam podem vir a qualquer momento. A declaração do evangelista, afirmando que nem o Filho conhece a hora, relembra-nos a posição de Jesus como servo aqui neste evangelho. E por fim, do versículo 34 até o término do capítulo, Jesus ensina sobre o dever de uma vida sempre ativa nos trabalhos cristãos. Vamos ao capítulo 14. Neste capítulo, estaremos entrando na sexta sessão de nossa divisão do livro, que intitulamos de O Messias se entregando ao sofrimento e à morte. O capítulo 14 inicia com a conspiração dos principais sacerdotes e os escribas para matarem Jesus. Do versículo 3 até o versículo 9, temos um relato no momento em que Maria unge Jesus com perfume. Ainda que, aqui no Evangelho de Marcos, ele não mencione o nome dela. A atitude da mulher em derramar sobre Jesus um perfume que custava o salário de um ano inteiro de trabalho recebeu de Jesus elogios, enquanto que dos discípulos críticas. Jesus esclarece para todos ali presentes que a atitude dela era profética, pois estava preparando o corpo dele para o sepultamento. Alguns estudiosos pensam que Simão, o leproso, era o pai de Lázaro e suas duas irmãs. Bom, não tem como afirmar esta declaração, mas podemos conjecturar que sim. Quando harmonizamos o relato do Evangelho de João com este, aqui de João Marcos, chegamos ao entendimento que a mulher que derrama ou que derramou esse perfume sobre Jesus era Maria, irmã de Lázaro, e que esse jantar foi na casa de Lázaro, o que favorece a ideia de que Simão, o leproso, era de fato o pai deles. Outro ponto que precisamos esclarecer é que Simão já não era mais leproso nesse episódio, pois um leproso normalmente não poderia se relacionar publicamente. Possivelmente deveria ter sido curado por Jesus e por esse motivo estava realizando esse jantar. No versículo 7, Jesus pronunciou algo interessante. Os pobres sempre tendes convosco. Com essas palavras, Jesus não estava incentivando a pobreza, mas sim esclarecendo aos questionadores que deveriam deixar de ser retardados espiritualmente, pois a mulher estava preparando o corpo dele para a sepultura, e aquele era o momento de se fazer o que ela estava fazendo. Em outras palavras, eles deveriam entender que a prioridade naquele momento não era outra a não ser a morte de Jesus. Os versículos 10 e 11 retornam ao tema da conspiração realizada pelos líderes religiosos contra Jesus. E agora o protagonista é Judas Iscariotes, que promete a esses inimigos do Messias entregá-lo em suas mãos. E fazendo isso, Judas está sendo um instrumento de Satanás. Ainda que todos os discípulos trairiam a Jesus, mas somente Judas já estava planejando essa traição, infringindo a lei com dolo, ou seja, estava prestes a pecar de forma premeditada, diferente dos outros discípulos que estarão traindo Jesus ou deixando Jesus por medo, como veremos.
Do versículo 12 até o 21, Jesus orienta os seus discípulos a irem até Jerusalém, onde deveria ser celebrada a Páscoa, e pelo seu conhecimento prévio os informou sobre um homem que estaria carregando um cântaro de água sobre a cabeça. Esse homem poderia ser ou um escravo ou um essênio. Os escravos carregavam cântaros para seus senhores. Os essênios não tinham mulheres como servas. E normalmente quem carregava cântaro sobre a cabeça eram as mulheres. Então, esses homens que carregavam esse cântaro de água poderia ser um desses dois. Nosso entendimento é que esse homem era um escravo. Eu explicarei mais à frente esse caso. Após encontrarem esse homem, os discípulos de Jesus deveriam o seguir, pois na casa em que ele entrasse seria celebrada a Páscoa. Com certeza, Jesus havia combinado com o dono da casa que ali ele iria celebrar a Páscoa com seus discípulos. Possivelmente, essa casa seja de Maria, mãe de João Marcos. Quando relacionamos os relatos de Lucas, capítulo 8, e Atos dos Apóstolos, capítulos 1, versículo 12 ao 14, onde essa Maria era auxiliadora de Jesus com seus bens, e segundo historiadores, somente pessoas abastadas possuíam um local de reunião como descritos aqui. Por esse motivo, entendemos que aquele homem com o cântaro na cabeça era um escravo da casa de Marcos. Antes de participarem da Páscoa, Jesus avisa a todos sobre a traição premeditada de um de seus discípulos e deixa o traidor ciente que a não existência era melhor que o futuro que estava reservado para ele. Mas sabemos que esse alerta de Jesus não adiantou nada. Judas prosseguiu com a sua traição. Do versículo 22 até o 26, Jesus inicia a instituição da Páscoa em forma de ceia, pois utilizou elementos totalmente cristãos e não pascais. Jesus partiu o pão em pedaços, distribuiu os pedaços entre seus discípulos. Depois tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus e todos beberam. O pão simbolizando aqui o corpo e o vinho simbolizando o sangue. O pão simboliza a comunhão dos irmãos em Cristo e o vinho simboliza o compromisso do cristão com uma vida de purificação dos pecados, ou libertação desses pecados. E não perguntem qual foi o hino que Jesus cantou com os discípulos. Não sabemos, ok? Observem que, diferente de Judas, quando Jesus informou aos discípulos sobre a traição de todos, Pedro disse que estava resoluto em sua coragem de seguir a Jesus, independente de qualquer coisa, mas recebe a predição de sua traição. Nesse evento se estabelece o dito: quanto mais provado, mais usado será. E isso veremos na vida de Pedro, que será provado grandemente. Os versículos 32 ao 42 descrevem o momento em que Jesus e seus 11 discípulos já estavam no Monte das Oliveiras, em um local chamado Getsemane, que significa lagar. Jesus se retira para um lugar mais reservado com os 3 de seus discípulos, os mesmos que contemplaram a sua transfiguração, e em agonia ele orou por 3 vezes sem o auxílio de seus discípulos íntimos. Ainda que de tempo em tempo, entre uma oração e outra, ele os advertia a vigiar e orar, para vencerem a tentação. Mas os discípulos foram vencidos pelo cansaço e, posteriormente, pelo pecado de abandonarem a Jesus. Com esse episódio, precisamos destacar que a oração faz toda a diferença. Precisamos manter uma vida de constante oração. Nos versículos 43 ao 52, o evangelista relata o momento em que Judas Iscariotes lidera o bando que servia os líderes religiosos de Israel, possivelmente membros da guarda do templo, com soldados romanos, todos misturados ali. E tudo muito bem orquestrado, pois Jesus estava em um local escuro e longe de toda a multidão que o cercava. E com o sinal previamente combinado, Judas entrega a Jesus com um beijo. O evangelista Marcos não menciona o nome do discípulo que, na tentativa de cortar a cabeça do soldado que estava tentando agarrar Jesus, acerta a orelha do soldado. Mas sabemos, pelos registros de outros evangelhos, que foi Pedro. Após prenderem Jesus, todos os discípulos fugiram, cumprindo as palavras de Jesus no versículo 27, que todos se escandalizariam nele naquela noite. O relato de um jovem fugindo nu só aparece aqui no Evangelho de Marcos, e isso sugere que seja ele, esse jovem. Pensamos assim, pois como os discípulos celebraram a Páscoa em sua casa, ele possivelmente possa ter o seguido até o monte. Nos versículos 53 ao 65,
Marcos registra a prisão de Jesus e os primeiros julgamentos. A casa do sumo sacerdote Caifás foi o primeiro local para onde Jesus foi conduzido. O evangelista também menciona que Pedro seguiu todo o percurso dos guardas de longe, com certeza com medo. Estando na casa do sumo sacerdote, houve um julgamento obscuro e injusto, ocorrido na calada da madrugada. Encontraram algumas testemunhas incoerentes para o acusar, mas essas não tiveram êxito. Foi só assim que o sacerdote, o sumo sacerdote, quando perguntou sobre a realidade de ser ele o Filho de Deus, aí Jesus responde que ele realmente era o Filho de Deus. Aí a sentença, então, foi lançada. Alguns que estavam ali presentes esbofetearam e cuspiram em seu rosto. Convém notar que um julgamento segundo a lei dos judeus não poderia ser realizado à noite, e deveria ser no sinédrio, e não na casa do sumo sacerdote. Observe que quando o sumo sacerdote rasga suas vestes, ele indicava algo, e o que ele indicava era que ele estava muito irado com o que tinha acabado de ouvir. Por esse motivo, os presentes se sentiram à vontade para atacar Jesus e fazer o que fizeram. Do versículo 66 até o término do capítulo, são descritos momentos em que Pedro traiu 3 vezes a Jesus e o galo cantou pela segunda vez. Na primeira vez ele negou, o galo cantou uma vez. E na terceira vez ele negou, e o galo cantou a segunda vez. E ele se lembrou da predição de Cristo que disse: nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E com essa lembrança começou a chorar. E aqui concluímos mais um dia de meditação no Evangelho de Marcos. A partir dos capítulos que meditamos hoje, uma lição devemos ter em mente, e é essa: sempre cultivarmos uma constante dependência de Deus em uma vida de oração. Pois certamente, caso sejamos negligentes nesse aspecto, fracassaremos em muitas situações em nossa vida cristã. Observem o que ocorreu com os discípulos e com Pedro, ainda que Jesus os tenha chamado algumas vezes para orar, não é verdade? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem atendido aos pedidos de Jesus quando ele te chama para conversar com ele? Bom, espero que sim, pois respondendo sim ao seu chamado, você evitará muitos fracassos. Deus esteja com cada um de vocês e até amanhã, querendo Deus.